Fala aí galera, eu sou o T e nos primórdios do Yu-Gi-Oh! Nós tínhamos características de monstros a serem compartilhadas. Monstros dragões tendiam a ser monstros muito grandes com alto poder de ataque, poder de destruição absurdo. Os magos tendiam a ser monstros que usavam muitas magias de apoio a eles. Máquinas, por exemplo, tendiam a ter uma característica ali de ser anti-magia, esse tipo de coisa. E monstros de fogo tinham características bem estranhas de queimar. Sim, fogo queima. E o burn no Yu-Gi-Oh! É justamente burn de dano. Dá dano no oponente. São algumas das características que monstros tinham nativamente. Estamos em um formato de fogo, e eu já comentei com vocês algumas vezes aqui sobre a questão do tempo, né, que era um probleminha ali, questão do tempo e tal. Aquilo era muito no começo do formato, uma questão muito incipiente, mas que de fato naquele ponto era um ponto muito chato, muito chato. O formato do Fire King, do Snake Eye, principalmente o Snake Eye, ele evoluiu e teve mudanças significativas durante o formato. Se você quer me ouvir falando um pouquinho sobre questões de nuances do formato, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui em cima com o Rafael Reis comentando das nuances negativas desse formato de fogo. E aí, coisas começaram a ser adotadas, né? Algumas abordagens começaram a ser feitas e, cara, apareceu um FTK. Esse FTK ele não é tão novo assim, né? Afinal de contas eu tenho um vídeo no meu canal de jogos comentados lá no DB de 3 semanas atrás, ainda no comecinho do mês, e era um jogo que nem era de Snake em si, era um deck usando Rescue, mas que já deu esse FTK. Porém, eu só tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês agora porque eu acho que tem um contexto bem específico. A Banlist provavelmente vai chegar em breve e esse FTK apareceu em um momento bem oportuno. A gente vai comentar um pouquinho sobre ele pra caso você não saiba do que eu tô falando, eu vou te apresentar e aí a gente tenta tirar algumas conclusões sobre isso. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. É claro que antes de você prosseguir com o vídeo, te dar um recadinho muito rápido, lembrando que se você quer comprar ou vender cards, acesse aí mypcards.com.br para poder comprar suas cartinhas. Se você tiver cards para vender, põe lá para vender, algum idiota vai comprar de você, mas se você quiser comprar de algum outro maluco lá, você vai poder usar o meu cupom, que é esse aqui, ó, Teixeira 5, e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site, tá? Então, seja para comprar cartas ou seja para vender suas cartas, a MyPcards é o local ideal. Acesse mypcards.com.br, compre suas cartas ou venda elas e use o meu cupom para ganhar desconto e encher o meu bolso de dinheiro para eu comprar cigarro e bebidas no fim de semana. Agora sim, nós vamos para o assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então uma carta com qual eu quero falar sobre é justamente cartas nesse formato de fogo, né? No formato de Snake Eye. Algumas mudanças aconteceram em volta desse formato, né? Eu vou até colocar aqui Snake Eye pra gente poder comentar um pouquinho em cima disso justamente, e aqui do meu lado a cartinha vai aparecer pra me dar um apoio visual, né? Então, no formato do Snake, muitas mudanças aconteceram, né? Algumas mudanças ainda estão acontecendo, porque as pessoas estão tentando tirar o edge possível pra poder ganhar os jogos nesse formato de Tier 0. Então, você precisa encontrar formas de se dar bem no jogo e não ficar à mercê de coisas que fogem do teu controle. Então, algumas das abordagens, no começo do formato a gente via muito uma abordagem com, o Snake é o deck full hand trap, tá ligado? Cabe 18 hand traps aqui que você pode usar. A jogada de Jet Synchro tende a me ajudar muito, então eu vou fazer jogada full link, é um deck de 18 hand traps, o deck de Fire King parecido, não cabe 18, mas cabe 15, cabe por ali, né, 15 hand traps e tal, e o Fire King tem uma abordagem diferente. Eu vou ou não vou usar justamente o Jet Synchro pra me ajudar naquela jogada de synchros, né, na verdade, porque são jogadas bem mais explosivas, mas de fato quanto talvez a vertente com links com o Snake Eye puro me dê mais tech, mais versatilidade. Eu não vou ser tão forte, mas eu vou ser forte o suficiente. Enfim, coisas e coisas aconteceram. Uma das abordagens que está sendo adotada mais recentemente é a abordagem de você acabar mesclando um pouco, né, você poder mesclar esse espaço, explorar de maneira diferente, na verdade, eu acho que essa é a palavra. Muitas cartas apareceram de lá pra cá, como por exemplo, a nossa querida Summon Limit, é uma carta que tá prejudicando pra cacete o formato, e o Paulo até chegou a usar o deck Lockdown, né, que é outra carta aqui que pode sim chamar algum espacinho aí de visibilidade pra ela. Então, coisas e coisas foram alteradas no formato, fazendo com que você
se preocupe em diversas matchups específicas, inclusive em Mirrors, cartas como uns Life in Storm da vida, um Ciclone da vida, pra poder pegar essas cartas e não perder pra elas, né? Esse tipo de carta aqui, por exemplo. Então, a abordagem e a abordagem foram mudando no decorrer do jogo, e mais recentemente, uma das abordagens que tem é de você tentar mesclar um pouquinho, né? Esse espaço que o deck tem de tech cards não precisa, talvez, serem 18 hand traps. Será que é a melhor abordagem eu ter 18 hand traps no meu deck? Tem toda aquela questão paradoxal com relação a hand trap que você usa e a carta vai pro cemitério. Eu sei que o Ash é uma carta muito boa, mas toda vez que eu uso o Ash Blossom, o cara ganha um monstro a mais pra me dar push, e aí o cara acaba fazendo uma Rita, por exemplo. Se eu tiver uma hand trap dark, o cara pode fazer uma Rita preta e acabar trazendo alguém e virando princesinha do amor e esse tipo de coisa. Então tem dinâmicas e dinâmicas. Então o vagabundo tá começando a usar uma abordagem que acaba misturando, mesclando, né, a abordagem do deck dele, o uso das techs, misturando com cartas pseudo board breakers. O Droplets é uma delas, assim como o Icon é uma delas também. Vai ter outras. No formato caixeira era um formato muito assim. Por exemplo, lá naquele UDS que a gente acompanhou, o primeiro UDS que teve, tinha um brother lá que estava usando o Forbidden Chalice, por exemplo. Ele tinha Forbidden Chalice no deck de Snake Eye que ele estava usando. Eu não lembro se foi ele quem ganhou. Não, quem ganhou foi o Cotton, né? Acho que é o cara que foi pra final. Ele estava usando isso aqui, um Forbidden Chalice, por exemplo. Então essa aqui tá sendo uma das abordagens, de você tentar mesclar e tentar dividir um pouquinho a forma com que você vai interagir com o oponente para tentar ganhar os jogos, porque uma forma de você conseguir ganhar o jogo é ganhar o jogo rápido, tá? Ao mesmo tempo que você não pode deixar o cara fazer tudo o que ele quer, você também não pode ficar só com umas hand traps, porque talvez tenham spots melhores para você poder interagir com o oponente, misturando ali hand trap, board break, quem sabe isso possa te ajudar, né? Hand traps com board break ali, talvez isso pode te ajudar melhor. É uma das abordagens a serem tomadas, ou seja, a quantidade de hand traps acaba caindo, e isso acabou incitando um pouquinho, instigando a galera a tentar encontrar novas alternativas. Quanto menos hand traps eu tenho, maiores as minhas chances de conseguir fazer algo injusto. E essa coisa injusta é esse carinha aqui, ó. A Blaze Phoenix The Burn Bombardment Bird. Mark falando aqui, né? Então, esse cara aqui, mano, a Blazing Phoenix. Você já viu essa carta antes? Eu não sei se você já viu, mas se você não conhece, ela é uma fusão do tipo Pyro, que é o mesmo tipo dos decks de Snake Eye. Beleza. Os materiais de fusões dela são muito simples. É uma máquina, e qualquer Pyro. Como é que eu vou fazer a porra dessa fusão? Bom, esse deck tem justamente essas duas coisas. Ele tem monstros Pyro, que são Snake Eye, né? Beleza? E tem máquinas. Uma máquina, por exemplo, que tem no nosso deck é um Jet 5 da vida. Um Jet 5 é uma máquina, tá? Então, beleza, temos formas de poder chegar nele. E aí o efeito é o seguinte: uma vez por turno, durante sua main phase, você pode infligir 300 de dano para cada carta que o oponente... 300 de dano no oponente para cada carta no campo. Conta do oponente também. Mas aqui, como é um FTK que você tá querendo dar, você vai contar só as suas, porque é o teu primeiro turno e você vai matar o oponente. Essa carta não pode ativar no turno que ativa esse efeito, e foda-se. Como você pode ver, ela diz uma vez por turno você faz essa parada e não lista ela mesma nesse nome, ou seja, essa carta não é hard once por turno, ela é soft. Então ela pode ativar esse efeito quantas vezes forem possíveis, desde que você resete ela. Você faça ela sair do campo e invoca ela de novo. Ou invoque outra dela, né? Se eu fizer 3 Blazing Phoenix, as 3 Blazing Phoenix vão poder dar o efeito. A mesma não pode dar o efeito duas vezes, mas se eu linko ela e invoco de volta, ela dá efeito. Se eu invoco outra, ela dá efeito. Se eu bano ela e invoco de novo, ela também dá efeito. Então a ideia é você lupar ela e poder dar o dano no oponente. Mas ela é uma fusão. Como que eu faço uma fusão no meu deck? Bom, meus amigos, temos coisas genéricas. O deck de Snake Eye é um deck muito eficiente em fazer escalada de links. E um dos links que existem é esse aqui, ó. O Prox F Magician. Ele é feito com 2 monstros de efeitos quaisquer. E durante a main phase você pode fazer a fusão de um monstro deste deck usando o monstro da tua mão como material. Só isso. Só isso. Então a ideia é fazer um Prox Magician. Esse Prox Magician vai poder chamar a Blazing Phoenix e queimar o amiguinho. Bom, mas como que eu consigo fazer isso acontecer? Você lupa. Porque você tem simplesmente a Princesinha do Amor. A Princesinha do Amor invoca um fogo qualquer do cemitério. Então o objetivo é fazer o Blazing Phoenix, queima. Princesinha do Amor traz de volta o Blazing Phoenix, queima. E eu faço Zilentes. E o Zilentes reseta, porque vai banir a Phoenix e voltar de novo, e a Phoenix queima. Vai faltar um pentelho de dano, mas a gente já completa. Então essa é a grande abordagem. E o que tem é engraçado, né? Porque você consegue ver justamente a movimentação do jogo e o que as pessoas estão pensando para poder chegar nesse momento. Por que isso não apareceu antes, no começo do formato? Por que tá aparecendo agora? É justamente uma das movimentações do formato, do metagame.
a movimentação de tech cards a serem usadas. Com muitas hand traps, talvez isso aqui não seja tão eficiente, tá ligado? Se eu tivesse bem no começo do formato com tantas hand traps assim, talvez não fosse lá tão eficiente. Talvez no começo. Mas uma vez que isso aqui existe, como que eu vou interagir com o Snake Eye? Eu tenho uma hand trap. Se o cara estiver usando isso aqui, como que eu vou interagir com ele? Eu vou dar cedo pra poder tentar brincar ele? E se passar? Qualquer coisa faz passar. E se passar, eu vou tomar o FTK. Eu espero pra dar na Princesinha do Amor, porque se a princesa não trazer ele de volta, ele não volta do cemitério com a princesa nem com os lentes, então ele não vai me dar o dano. E aí eu ganho o jogo? Não. O cara joga normal. Então, essa é a parte assustadora desse deck. Porque, além de você conseguir dar esse FTK aqui, a parte assustadora é que ele tá no deck meta, no deck tier 0, e você não tem investimento nenhum, além do que você já faz normalmente para poder jogar. Você não tem nenhum investimento extra. Investimento extra que eu quero dizer é, você não põe bricks no teu deck para construir essa play. Você não põe nada além para construir essa play. A única coisa que você precisa colocar no teu deck é a Blazing Phoenix, o Proxy Magician, e você precisa, porque os lentes você já usa, a Princesinha do Amor você já usa, talvez você precise usar só uma princesa, ao invés de duas, o que te dá muito mais longevidade no jogo, né? Te dá opções de sair de situações adversas, mas para a forma em que o jogo está sendo jogado e a disposição em que as mirrors estão sendo enfrentadas, talvez seja um ponto de que, beleza, irmão, eu tenho que ganhar esse jogo logo, de alguma forma. Cortar essa princesa pode fazer sentido. E você vai ter que incluir o Agave Dragon, né? O Agave Dragon era uma carta que a gente usava no começo do formato, nos torneios IRL, para você poder ganhar um tempo. Eu não sei se pode dizer isso, mas enfim. Nego usava pra poder dar um dano ali e facilitar vitórias, né? Quando estivesse chegando perto do tempo. Então você vai ter que fazer um investimento disso, de colocar no teu extra deck uma Blazing Phoenix, um Proxy Magician e um Agave Dragon. Em um deck que é um deck de Snake Eye, por exemplo, e que o deck de Snake Eye não tem nenhum monstro de Snake Eye do extra deck. Você basicamente tem 15 espaços. E 3 deles estão reservados para esses aqui para conseguir fazer o FTK. Fora isso, no main deck, nada muda. E se tiver alguma abordagem de jogo em que eu não vou conseguir dar esse FTK? Você vai fazer a mesma coisa que você sempre faz. Você vai jogar de Snake Eye, você vai fazer princesa, você vai fazer talvez um Synchro, você vai fazer princesa IP, Flamberg invocando IP. É a mesma coisa de sempre. A mesma coisa. Essa parte é um pouco assustadora, tá? Eu lembro que na época do pêndulo nós tínhamos um FTKzinho que consistia nos Gate, né? Cadê? Gate 0. Não é esse, cara, é o outro, é o Infinity. Eu acho que é Gate Infinity. Esse aqui, ó. Eu lembro que na época você tinha jogadas de FTK no deck de Pêndulo Magician, onde ele era o melhor deck. Se eu tiver esse vídeo no meu canal antigo, que hoje é meu canal de Master Duel, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você me ouvir falando sobre isso na época, porque a situação era bem parecida. Ele já era o melhor deck. Só que lá, pelo menos, é um deck de Pêndulo e você tinha que sair da rota padrão da tua jogada, né? Pra poder fazer esse FTK. Então meio que você via a coisa acontecendo ali na jogada, tal, e o cara tinha investimento a mais pra pôr no main deck. Assim, tinha decks focados nisso, tá? Tinha decks focados nisso, e mesmo assim, caso o FTK não der certo, você conseguia jogar de pêndulo de algum jeito, mas você tinha que desviar bastante da tua jogada. Então, você precisava usar todas a pool de pêndulo que a gente usava na época, o Curtain Raising, os Pêndulo Magician, os Astro, o Crono, os Garnet deles, né? Pra poder ser mais um Special Sumo extra. Usava-se o Dark Worm, é claro, e o Dark Worm pega o Gate 0, mas a gente pegava também o Infinity, porque o Infinity tem o efeito de pegar uma Spell Fusion, uma parada dessa. E nisso você acaba pegando a Instant Fusion, e a Instant Fusion acabaria invocando uma Lyre Lusk. E essa Lyre Lusk, ela simplesmente copiava, ela dá dano, na verdade, ela dá dano, né? Ela dá dano, ganha ataque igual ao 500, você pode infligir dano no seu oponente igual o nível dessa carta vezes 500, o que só dá 500 por si só. Mas a gente fazia simplesmente um Supreme King. O Supreme King era esse aqui, que inclusive tá banido no TCG, mas na época ele não era. Então você fazia 2 deles. Então você tinha um investimento de colocar o alvo de Instant Fusion, que era Lyre Lusk, 2 desse cara, que talvez você não usasse comumente, talvez precisasse usar pra copiar o efeito do Elec, mas enfim, você tinha que usar 2 dele, e você tinha que fazer investimento de cartas no teu main deck também. E aí por que você usava Instant Fusion? Pra poder, caso você comprasse ela, talvez você tivesse que usar um Thousand Eyes, alguma coisa assim. Então, assim, mexia coisas. Ainda assim, era assustador. E eu não tô nem falando do FTK de Zexal, porque não era um FTK. Pulava o turno do oponente.
Era zoado? Era também. Mas nesse aqui, por exemplo, é uma época que foi uma das primeiras vezes que eu me deparei com uma situação dessa, tá ligado? Que era um pouco assustadora, porque o deck meta, o melhor deck do formato, que já era o melhor deck do formato, não tinha dinâmicas muito boas na interação do jogo, porque era pêndulo contra pêndulo, tá ligado? É um pouco difícil esse tipo de formato, mas apareceu esse FTK e o deck não tem nem espaço pra ficar usando muitas handtraps assim, porque você precisa que toda carta no teu deck seja pêndulo praticamente. Então, isso aqui existiu e foi banido. Beleza, e agora, cara, tá acontecendo nesse formato agora, no formato do Snake. Vagabundo tá tendo um FTK em que você não precisa fazer nada de diferente pra conseguir dar o dano no oponente. E se isso não der certo, foda-se, eu não tô comprando nenhuma carta morta por causa disso. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faria caso esse FTK não existisse, saca? E se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar agora. Então aqui nessa tela, eu tinha que ter arrumado isso, né? Mas nessa tela aqui, eu vou tentar te mostrar. Cadê tela? Eu tinha que ter feito isso antes, mano. Tela YouTube, High Rated. Toma. Então aqui tá o meu canal de jogos comentados, tá? Que inclusive tá a minha lata ali. Inclusive pra não ficar muito cagado, pra não ficar com a minha cara ali de novo, eu vou arrastar assim. Beleza então, ó. Vou mutar. E aqui é um jogo que era um cara que tava usando o Rescue. Foi a primeira vez que eu vi esse jogo, tá? O cara começou com essa Seeker, deu um Bonfire pro Snake Ash. Precisa dos dois, né? Precisa da Witch e da jogada de Snake. Pegou aqui o Pop pegou. E aí eu vi essa abordagem nesse deck. Porque nesse deck de Rescue, o Turbulence, ele acaba setando um monte de Spell Traps. E essa setada de um monte de Spell Trap coloca muito mais cartas no campo. Você não precisa do Agave Dragon pra completar, porque você põe muito mais cartas no campo, né? Então o cara vai fazendo play aqui, né? Aqui é um pouco diferente, porque como eu disse, é um Rescue. Então ele meteu uma Polusa ainda, vou jogar em volta de Nibiru, esse tipo de coisa. E aí ainda tem fôlego pra fazer o bagulho, tá ligado? De tão sinistro que é, porque é um Rescue, não é um deck de Snake puro, por exemplo. Então, ele trouxe aqui o Hidrante vai dar efeito, vai pegar o Turbulence, Opa, beleza? Ele pegou um Preventer, tá fazendo a fusão, né? Então ele tá usando os Rescue, que são máquinas com o Pyro, pra fazer a Blazing Phoenix. E a Blazing Phoenix vai dar efeito. Quer dizer, primeiro ele tem que lotar o campo, né? Você precisa lotar o campo com o máximo de coisa. Agora o Turbulence veio. O Turbulence vai dar efeito, vai mostrar o máximo de cartas que ele conseguir, colocar todas no campo, setou mais uma da mão, e aí ele dá um dano muito grande. Beleza, deu um dano aí, 3.000. Mas beleza, junta, faz a Princesinha do Amor. A Princesinha do Amor traz de volta esse cara, dá mais 3.000 de dano no oponente. Sobrou 2.000. Beleza, mas o que ele ia fazer depois disso aqui? Ele ia poder fazer uns Zilentes, e esses Zilentes ia banir todo mundo, voltar todo mundo, e de novo o Blazing Phoenix ia dar o dano que restava, que seria mais do que o suficiente. Porém, no deck de Snake Eye, que é a parte que a gente vai focar aqui hoje, agora eu tenho que diminuir um pouquinho isso aqui, porque não é o meu vídeo, é um vídeo desse canal aqui, ó. O cara tá mostrando essa jogada, e nessa jogada a gente vai ver o seguinte. Tá certo isso aqui, mano? Será que eu tô ouvindo? Ah, é que trocou a música, pera aí. É isso. Foi mal. Então vai lá. Normal Summon Snake Ash, pegou o Pop se invoca, pega o tempo, ativa o tempo, coloca o Oak, linka Linkuriboh, Snake Ash, traz Flamberg, entrou a Witch seta o Original, dá o Original e precisamos do Jet porque ele é máquina. Beleza? Efeito Flamberg, colocou a Witch lá atrás, juntou, fez um Prox, Flamberg no cemitério, invocador de cemitério, bum bum. Efeito do Oak, traz de volta mais um. Eu quero lotar o meu campo. Prox Magician usou aí, né, um Pyro com o Jet Synchro que é máquina e fez o Blazing Phoenix. Equipa, Jet Synchro volta, seta uma da mão, ele setou aqui, enfim. Então, lotei o meu campo de cartas. Blazing Phoenix efeito, queima. Junta, faz a Princesa do Amor, traz de volta o Blazing Phoenix efeito, queima. Junta, faz o Swarm Ship, que fez uns Zilentes. Os Zilentes, leva todo mundo embora, reseta todo mundo, traz de volta o Blazing Phoenix com o efeito resetado, ele dá efeito de novo, queima. Sobra 200 de dano no oponente, ó. Sobra 200 de vida pra ele. E aí aqui entra o Oak, que não deu efeito ainda. O Oak vai dar efeito e vai trazer o segundo Flamberg do deck. É importante pra dar o FTK inteiro. Esse Flamberg aqui, ele vai ser linkado pra poder... Todo mundo é linkado pra fazer o Agave Dragon. O Agave Dragon tem o efeito que ele dá dano baseado na quantidade do tipo de monstro que tem no cemitério. Pra dragão... Quer dizer, ele não dá dano, né? Varia. O efeito dele varia com os tipos de monstro no cemitério. Se tiver dragão, ele vai dar 100 de dano pra cada dragão no cemitério. A jogada passou por 2 Flamberg. Então você dá 200 de dano. Exatamente o que falta pra você dar o dano e matar o amiguinho. Simplesmente isso. No main deck, na jogada em si, nada do convencional precisou ser mudado pra você conseguir dar esse FTK, tá ligado? E essa parte é bem cagada. E agora? A gente tá chegando no momento de banlist, cara, e é um momento um pouco complicado, né? Tá chegando próximo, talvez, não sei, de um momento de banlist. E o que essa banlist vai fazer? Como eu já comentei, é uma banlist um pouco difícil, a Konami tá um pouco sem ter muito o que fazer, porque o Snake Eye é um deck muito dominante, mas que é muito recém-lançado e que tem muitas e muitas cartas caras. Muitas cartas caras.
talvez se esse deck, se ela não tivesse sido tão filha da puta de lançar as cartas tão caras pra esse deck, seria algo bem mais benéfico, porque ela teria muito mais maleabilidade pra poder dar os hits. Então ela acaba não podendo mexer na Witch, não pode mexer no Seeker, não pode mexer na Princesinha do Amor, não pode mexer em uma cacetada de coisa, porque são coisas caras, coisas novas, não pode mexer no, se banir o Original, acabou, se banir o Flamberg, não pode limitar o Flamberg, tipo de coisa, beleza. Mas enfim, você percebe que acaba ficando um pouco blindado o deck. Talvez o Snake Cash vai a 1, pode ser que seja assim o caso, até porque eu achava que ele era uma carta ultra mais cara, mas ele não é. Mas então pode ser limitado, mas o deck continua sendo o melhor. Mas pode ser uma coisa a acontecer. Então quando esse tipo de coisa acontece, a Konami tende a olhar um pouco ao redor. E esse redor pode ser isso aqui. O que é bom, é óbvio, pra comunidade é bom, no geral. Lá no meu vídeo palpite de banlist eu falei sobre o potencial banimento dos Zilentes. E assim, se a gente for ficar mexendo toda vez no produto final de alguma coisa, como por exemplo o Dashpell, né, que tem o Gimmick Puppet Lock, no meu vídeo banlist, por exemplo, eu vou comentar isso depois de outro vídeo, né? Eu comentei que o palpite da banlist ia ser em volta do Gimmick Puppet Nightmare. É claro que o Albion Branco tem um monte de outros alvos, mas o meu vídeo não é sobre o que eu quero que vá, é sobre o que eu acho que vai. E eu não acho que o Albion Branco é uma carta que será mexida, por exemplo, porque é uma carta da lore do Despa, é uma carta secret de coleção, potencial de reprint, pra uma lore importante, então é difícil que o Albion Branco seja banido. Então, dos alvos que o Albion Branco traz, que dá o lock, é bem melhor você banir o Gimmick Puppet, porque ele não tem efeito que ativa. Eu não posso dar droplets pra jogar ele fora e resetar a minha mesa, eu não posso. Então, é por esse tipo de coisa que o banimento mais plausível no momento é do Gimmick Puppet, muito mais do que do Albion Branco. Não tem sentido eu falar do Albion Branco porque eu acho que não vai acontecer. Não é uma wishlist, é o que eu acho que vai acontecer. E os Zilentes foi algo que eu citei, porque nesse tipo de cenário a Konami tende a olhar para coisas ao redor, para não mexer no problema, que é o deck de Snake, no que ela deveria mexer, mas não pode, nesse momento, teoricamente. Então, os Zilentes é algo que pode ser banido, e aí, por que eu falei produto final? Porque, enfim, essa carta dá dano, eu sei. Banir ela, ajuda, resolve. Mas e os Zilentes? Sem os Zilentes, o FTK não acontece, porque a Princesinha do Amor invoca o bicho uma vez. Então você faz a fusão, a Princesinha do Amor traz ele de volta, e os Zilentes não reseta. E aí o Agave Dragon não vai dar o dano que falta. Será que é o banimento dos Zilentes? A coisa aqui, o ponto é, algo tem que acontecer com isso. Isso não pode acontecer e ficar desse jeito. Na época do Magician, eu não sei se foi exatamente naquela banlist, né? Porque se não me falha a memória, naquele ano tivemos banlist em janeiro. A banlist que baniu o Joker e o Double Iris? Baniu o Double Iris? Eu não lembro. Eu acho que foi. Não tenho certeza, não lembro mesmo. Mas foi algo nesse sentido. Foi 2 banimentos banimentos mesmo, da carta de pêndulo. E aí depois teve uma outra banlist. Ah, não teve banlist nenhuma, né? A banlist veio em maio pro Nacional. Foi em maio pro Nacional, que foi a banlist que baniu o Astrograph. Baniu o Astrograph e o Masterpiece. Se eu não me engano foi isso. Bom, enfim. Mas as coisas do FTK foram mexidas. O Star Vivendo não foi mexido, tá ligado? Pra poder impedir o FTK de rolar. Então, o que vai ser mexido? Não foi o Light Lusk que foi banido, entenda? Não foi o Light Lusk, porque o Light Lusk é quem dá o dano. Quem foi banido é quem propicia aquilo, que é o Star Vivendo que copiava o efeito, né? Esse Star Vivendo aqui, ó. Que copiava o efeito do Light Lusk. O Light Lusk continuou no jogo. O Star Vivendo tá banido. Então, quem sabe os Zilentes seja a ponte pra você mexer. Porque até no meu vídeo Palpite Banlist eu falei que os Zilentes poderia ser uma carta que evitava esse ímpeto de morte, evitava a princesa ficar voltando no momento que ela não deveria voltar, evita algumas coisas além de evitar esse FTK. Eu não sei se esse é o ponto, mas algo tem que acontecer nisso aqui. Isso não pode continuar. Se a Konami não vai dar lista no Snake Eye por causa de toda essa questão que a gente já comentou sobre e todo mundo já sabe disso, pelo menos isso aqui tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Mas é basicamente isso. Já conheci essa abordagem? Se não, tá aí. Valeu, falou, até mais.